Sempre o resolvedor de problemas. Como sei. Tinha um problema, não tinha solução, chame o Bobato. Vamos lá ver como é que a gente resolve. Tive um parceiraço, como foi o Chico, durante todo esse período. Acho que fizemos talvez o governo que mais produziu para a cidade. Se você pegar as ruas, ver como elas eram, como é essas ruas de bairro, todo esse processo, o tanto de CMEs que foram construídos, todo o processo, e não só de obras, a gente imaginar que a gente enfrentou uma pandemia. Vocês enfrentaram uma pandemia. Primeiro 6 meses que vocês não puderam governar. Não. Primeiro 6, a coisa é pior. Se você for olhar a conta, ela vem de a cidade ficou sem prefeito fixo 1 ano. Porque nós tivemos o Reni, que foi preso em junho de 2000 foi preso na casa dele, né? Prisão domiciliar. E a justiça cassou o mandato dele naquele semestre. E teve vários vereadores que foram presos, não, né? Isso depois, então, isso no final da operação. Você foi um dos que não foi, cara. Sim. Você vê como mas é que você tinha uma... só para ter uma ideia de como a cidade estava, né? Aí o Reni não terminou o mandato, ainda bem, né? Entendeu? Que se terminasse, eu não sabia o que ia acontecer, que era capaz do jeito que as coisas andam aí, mas vamos lá. Aí a Ivone assumiu interinamente. Não era interino porque o prefeito tinha sido cassado, ela foi prefeita mesmo, não era prefeita em exercício. Porque ele era vice, né? Ele era vice, assumiu a prefeitura. Só que imagine com a situação que estava a prefeitura, sem dinheiro, todas as obras embargadas pela justiça, tudo parado, não tinha dinheiro que entrava. A Ivone foi uma heroína, segurar a cidade até o fim. Eu também considero. Ela terminou sem secretária de saúde, sem nada, lembra? Ela ficou sozinha. Sim. Não, vou trazer ela aqui. E tocou o governo até o fim. Mas tocou o quê? Pagou salário, essas coisas tudo. Não havia nenhum tipo de investimento. Ou seja, a cidade... Aí depois assume a presidente da Câmara, que foi eleita a Inês, de interino, que também fez basicamente isso, porque como é que você vai fazer planejamento se você sabe que você vai sair daqui a 4 meses? 4 meses, Aí nós ganhamos a eleição dia 2 de abril de 2017. Fomos tomar posse no dia 1º de maio de 2017, ou seja, 5 meses... Sem governar. 5 meses a menos de governo que todos os outros prefeitos foram eleitos naquela data. E fora que vocês pegaram uma herança absurda, né, de dívida, né? Mas pior do que as dívidas é a falta de crédito. Falta de crédito. Né? Ou seja, a cidade tinha 64 obras paradas. Caramba, isso é uma loucura. Boa parte delas por causa de corrupção. Entendeu? Fora toda aquela confusão que envolveu os vereadores, tal, que foram 12 vereadores foram presos, 2 foram conduzidos. Ou seja, a cidade estava burburando e só se falava mal de Foz, cara. Era só mal da cidade. A cidade, se abriu um telejornal, é a cidade da corrupção, a cidade da polícia, do vereador sendo levado com camburão para dentro da Câmara, cidade que o prefeito foi preso e o outro prefeito cassado, daí o Paulo foi eleito. E foi cassado. Foi impugnada a candidatura dele, ou seja, tivemos que fazer uma eleição suplementar. Uma confusão. Uma confusão geral, cara. E a cidade pagou um preço muito caro por isso. E tanto, aí no primeiro ano, a prioridade foi o quê? Foi retomar dentro do possível as obras. Várias obras nós dependíamos de acordo judicial para poder reiniciá-la, na Avenida Felipe Vancher, estava lá parada, Avenida Andradina, alguém lembra disso? Avenida Olímpio Rafaim, Avenida Sérgio Rodrigues, esqueci o nome da avenida ali paralela à BR-277, da direita, Sérgio Gaspareto, Olímpio Rafaim, Avenida Andradina, Avenida Felipe Vancher, e a Pedro Basso. A gente sabe que foi um período, um buraco negro na cidade, né? Porque foi um negócio assim, absurdo, né? Absurdo. Mas depois eu sempre falo o seguinte, que a gente tem que olhar o governo pela conjuntura que estava. No final do primeiro ano... Por isso que eu considero o Chico, na minha opinião, foi um dos melhores prefeitos da cidade. Ele fez isso sozinho, cara. De pegar, buscar, ele merece um elogio por isso, sempre. O Chico O Chico assumiu essa cidade, ele não tinha deputado federal nenhum para nos defender, ele ia lá. Ele ia em Brasília, ia em Curitiba. Ele correu atrás. E muita gente diz que o cara não correu atrás, ele correu muito atrás. E outra coisa, ele pegou a pandemia, que é outra
coisa assim impactante. Só que em janeiro de 2018, 8 meses depois que tinha subido o governo, a cidade saiu do Serasa, do Banco Central, de C para A. Caramba, bicho. Ou seja, a cidade era completamente... E você vê que a televisão não fala disso, não é? Ninguém ela fala, saiu porque, o jornal não fala. Cara, era um absurdo. Eu era vice-prefeito e eu ajudava nesse processo. Eu cuidei da negociação com as empresas e com o Ministério Público Federal para a retomada das obras. Fizemos todo aquele processo de coordenação lá a pedido do Chico. E era um absurdo. Você não conseguia fornecedor, cara. Porque as pessoas não queriam vender para a prefeitura. Porque a prefeitura não vai pagar. Então você pegava resto, as coisas assim. Aí o prefeito teve que fazer um decreto dizendo que era obrigatório fazer o pagamento em até 20 dias depois de tirar nota. Municipal. Se ele descumprisse o decreto, se o secretário da Fazenda descumprisse o decreto, o secretário da Fazenda iria... Então tinha que dar um jeito, pagar a conta, sem atrasar salário, tinha que pagar salário, E a cidade num descrédito total. Foi realmente. Com tudo isso, no final do ano, a gente já tinha conseguido regularizar as dívidas do financiamento. Tinha um problema do Fosprev, que tinha uma dívida que o Reni veio do Paulo também, que não pagaram. Nós tivemos que aportar recurso ali, porque senão não saía certidão. E aí, sabe, só que as pessoas acham que isso sempre foi assim, não é? Nós fizemos um trabalho, claro que 7 anos, 8 anos atrás, é uma vida inteira, não adianta ficar falando nisso. E vocês entregaram um governo razoavelmente bem. Porra, razoavelmente, na minha opinião, foi bem demais, cara. Com um monte de obras, tudo resolvido. Ou seja, era só fazer e só terminar. Vocês entregaram dívida, cara. Entregamos dinheiro em caixa. Entregamos dinheiro em caixa, então. Para terminar as obras, porque as obras, como diz a obra, não tinha uma obra parada. Na verdade, as obras estavam em construção. Por vários fatores que eram no eleitoral. Vocês resolveram aquele enchente que tinha ali na Pôr do Sol. Vocês se lembram? Na Pôr do Sol. Na JK. João Paulo II não tinha asfalto. João Paulo II não tinha asfalto. Nós entregamos a João Paulo II não só asfaltado nas 2 pistas, como iniciada aquela obra de asfalto de concreto lá. Fizemos a Safira. Vocês fizeram muita coisa. Então, você vai ver, a gente vai lembrando. Nós vamos chegar lá. Eu digo razoável, porque o ideal era você ter feito tudo que a gente queria fazer, entendeu? Eu sou muito chato com esse negócio. Mas a gente vai chegar lá, Bobato. Agora, só que eu quero entrar aqui num negócio que eu acho que é interessante. Bobato, eu tenho por você um grande respeito. Acompanhei e continuo acompanhando a sua trajetória política, exercendo diferentes cargos no poder. Nosso podcast de hoje tem como objetivo discutir a importância de termos políticos honestos, virtuosos para a nossa cidade. E você foi um deles. Continua sendo. Vocês, Chico, são políticos honestos e virtuosos. Eu me emociono. Obrigado, Gil. Obrigado. Sempre bom ser reconhecido. A nossa pergunta serão baseadas no mito do Anel de Gizes, de Platão, que nos fará refletir sobre a natureza da moralidade e da corrupção. Então, nós vamos falar muita coisa de Platão, do Anel de Gizes, do mito da caverna, que eu acho que você, como professor, é uma pessoa muito letrada, e eu tenho um respeito muito grande por você. O Anel de Gizes é um famoso mito explorando por Platão em sua obra A República, no livro 2. Ele é apresentado por Glauco, um dos interlocutores de Sócrates, para levantar uma questão fundamental sobre a natureza da justiça e da moralidade humana. Solta o vídeo, a gente vai assistir um vídeo que é para as pessoas aprender sobre o Anel de Gizes. Vamos lá, falar do Anel de Gizes. Você pode contar esse mito do Anel de Gizes? Esse é um mito bastante interessante. Gizes era um pastor lídio e se diz que era um homem reconhecido na sua sociedade como muito honesto. Uma ocasião, ele estava pastoreando as suas ovelhas e teria encontrado uma espécie de um túmulo onde havia um guerreiro antigo, algo assim, que ele tinha no dedo um anel com uma pedra. E Gizes retira esse anel do dedo desse cadáver e coloca no seu próprio dedo.
Quando ele participa das assembleias dos pastores, ele percebe uma coisa curiosa, que cada vez que ele vira essa pedra para dentro da mão, ele se torna invisível. As pessoas começam a perguntar entre elas, onde foi o Giges? Giges estava aqui agora mesmo, sumiu. E depois ele vira a pedra para fora, volta a aparecer. Né? Aí são colocadas duas possibilidades. A primeira delas é que Giges, usando o anel, como ele era um homem reconhecido como honesto depois, ele quebra totalmente esse comportamento, se torna uma pessoa libertina, uma pessoa desonesta, uma pessoa que rompe com todas as tradições morais da sociedade, seduz a rainha, mata o rei, faz tudo o que você possa imaginar. Aí vem aquela questão fundamental que a gente sempre coloca, né? O que faríamos nós com esse anel de Giges na mão? É basicamente uma questão que perdura ao longo da história. Mas, além disso, Platão ainda vai mais além. Ele imagina o seguinte, imagina a segunda possibilidade, em que Giges, usando esse anel, continuasse tão honesto quanto ele era antes. E o que as pessoas, ao saber disso, pensariam? Imagine que, a princípio, em conjunto, em comunidade, elas elogiariam demais. Nossa, que maravilhoso é o Giges, que homem íntegro, por medo de que ele, invisível, pudesse provocar algum mal a elas. Mas, uma vez que elas estivessem a sós, quando a última porta se fecha atrás delas, elas diriam, que tolo, que idiota que é o Giges. Se esse anel estivesse na minha mão, eu me daria muito bem. Ou seja, no fundo ele vai deduzir, nós não amamos a justiça, não amamos a ética, nós praticamos simplesmente por um interesse social, porque, de uma certa maneira, se todos somos injustos, vai que alguém tem condições maiores do que a minha, é mais esperto, é mais inteligente, seja lá o que for, eu sofro um dano maior do que aquele que eu sou capaz de provocar. Portanto, eu tenho prejuízo. Então, nós fazemos um acordo entre nós. Eu não te roubo, você não me rouba. Eu não te causo nenhum mal, você não me causa nenhum mal. Mas, se houver um anel de Giges, aí que mal tem. Não é lógico que cada um vai tirar as suas vantagens. Então, Bobato, eu botei esse vídeo porque você foi uma pessoa que teve vários poderes. Sim. Esteve na Câmara, Sim. teve em vários cargos, foi vice-prefeito, quer dizer, muito poder, né? E eu acredito que você deve ter sofrido muita cantada absurda. Até que não. Sim, as pessoas me conheciam. Já tinha, aí tinha um certo... Gente... Como você se tornava invisível, eles ficavam com medo de você, né? Por exemplo, quando o Reni foi eleito, foi um porta-voz dele falar comigo. Lá na Câmara. Eu, como disse, sou um cidadão educado, recebo o sujeito. Ele me fez uma oferta lá, oferta política, não tinha nada de financeiro, pelo menos ali, não falamos absolutamente nada. Tinha uma situação política. Eu olhei para ele assim e falei, o senhor, dos 9 vereadores que nós elegemos, 8 já estão com vocês. Vocês elegeram 5, nós elegemos 9. Não, 15. Eles elegeram 7 e nós elegemos 9. Não, 15, não, é 5 mesmo. 6 meses. 6 e nós 9. Nós 9. Falei para ele, nós elegemos 9, e dos 9, 8 já estão com vocês. Eu sou o único que não está. A gente brincava assim que eu era o exército do homem só. Eu lembro, cara. Eu acompanhava assim a Câmara. Roberto Gessin. Depois veio a Anice, depois veio o Gessani, depois veio o Queiroga e tal, mas ali, naquele início ali. E ele me fez a proposta para eu indicar alguns cargos na prefeitura, tal. Me falou explicitamente da Secretaria de Educação e da outra Secretaria de Saúde, ou até as duas. Eu achei aquilo um exagero. Como é que é? Eu disse para ele, eu falei, meu senhor, eu fui eleito para ser... O meu prefeito perdeu a eleição. O meu candidato a prefeito perdeu a eleição, que era o Chico Brasileiro em 2012. O meu candidato a prefeito perdeu a eleição. Portanto, o meu papel aqui é te fiscalizar. Eu não vim aqui para fazer acordo com o senhor. Além do mais, você já tem 14 vereadores, por que você quer os 15? Claro, depois eu fui entender por que eles queriam os 15. Né? Na verdade, a gente já imaginava isso. Lá desde o começo, nós falamos muito sobre o passado do prefeito eleito, de uma pessoa que tem a vida que ele tem, o salário dele, mesmo sendo fiscal da Receita Estadual, não pagava. Aquele ser deputado não tinha jeito. Tinha algo de errado lá.
Mas aí ele ficou me olhando assim. Falei, eu vou te dizer uma coisa. Se vocês fizerem tudo certo, vai ser o voto mais barato que vocês vão ter na Câmara. Eu vou votar a favor dos projetos que são bons. Eu não tenho problema nenhum. Eu não tenho nenhum problema ideológico com vocês. Eu não faço política. Eu faço política pelo que é certo, pelo que é correto. Então, se vocês agirem certo e corretamente, não precisa se preocupar comigo. Só que não agiram, né? E aí eu fiz a minha parte, né, que tinha que ser feito. Mas, pra você ter uma ideia, o jogo funciona assim. Claro que eu me lembro, lá no primeiro vez que eu participei, que eu fui da prefeitura, eu fui diretor de gestão em saúde. Antes de eu ser vereador, tudo, eu fui diretor de gestão em saúde. A doutora Regina, lembra bem disso. Nós fizemos o programa Humaniza SUS naquela época. Fizemos uma revolução em várias coisas. Vocês fizeram uma revolução. E aí vocês nomearam a Kátia, né? A Kátia, lembra da Kátia? A Kátia foi agora no governo do Chico. Estou falando lá de 2005, lá de 2005, 2006. Nós viemos de muito longe. A estrada é longa. A estrada é longa mesmo.